Então, olá pessoal, vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos discutir propriedades químicas de compostos orgânicos. Aqui é basicamente, eu já usei o termo basicamente, nós vamos trabalhar com acidez e basicidade de moléculas orgânicas. Então, pessoal, a gente começa pelos alcanos. Alcano ou parafina, para relembrar o que são. São hidrocarbonetos de cadeia aberta e saturada. Não apresentam nenhum tipo de caráter evidenciado, nenhum caráter ácido, nenhum caráter básico. Então é neutra a coisa. Pessoal, no caso dos alcenos, relembrando, alcenos são hidrocarbonetos de cadeia aberta insaturados com uma dupla ligação. Então nós temos uma ligação sigma e uma ligação pi, a interpenetração frontal e a lateral. Existe um conceito ácido e base chamado teoria de Lewis. A teoria de Lewis, gurizada, ela trabalha com o seguinte princípio. Ácido, na concepção de Lewis, é toda e qualquer substância que tem deficiência de elétrons. E ele busca, no meio de reação, uma estrutura que tenha disponibilidade de elétrons, que é uma base de Lewis. Então, um par ácido-base de Lewis nada mais é do que uma reação entre uma estrutura que tem deficiência de elétrons, ácido, com uma estrutura que tem disponibilidade, como o caso de uma base de Lewis. Essa densidade eletrônica, gurizada, gerada pela ligação π, ela gera para a estrutura uma disponibilidade, uma densidade eletrônica. Então, esse par de elétron π, essa nuvem de elétrons π, ela atua na estrutura como uma base na concepção de Lewis. Então, se os alcenos ou olefinas têm a ligação π, que atua como base de Lewis, em função dessa base de Lewis, dessa densidade eletrônica disponível, eles apresentam, os alcenos apresentam caráter básico. Gurizada. Vamos em frente. Alcinos são hidrocarbonetos de cadeia aberta insaturados com uma tripla. A primeira coisa que é importante relembrar seria a classificação. Um alcino ele pode ser verdadeiro, pessoal, ou ele pode ser falso. A classificação verdadeiro ou falso, ela retrata justamente se tem ou não hidrogênio ligado ao carbono da tripla. Então os alcinos verdadeiros, eles têm hidrogênio ligado diretamente ao carbono da tripla. Se ele tem hidrogênio ligado ao carbono da tripla, ele é um alcino verdadeiro. Gurizada, o que é importante salientar sobre os verdadeiros? Lembra que a ligação π ela atua como densidade eletrônica disponível, base de Lewis, por isso que um alceno tem caráter básico. O que muda no caso dos alcinos verdadeiros é que nós temos duas ligações π. Então a densidade eletrônica é maior. Então esse carbono que está aqui com duas π, ele tem um caráter negativo mais intenso que no alceno. Logo, esse hidrogênio também ele é mais parcialmente positivo. Então esse hidrogênio ligado ao carbono da tripla do alcino verdadeiro, esse hidrogênio é ácido, ele sai da estrutura na forma de H+. Então os alcinos verdadeiros, pessoal, ao contrário dos falsos, os alcinos verdadeiros têm caráter ácido, devido àquele hidrogênio. Esse hidrogênio ligado ao carbono da tripla, esse hidrogênio é ionizável, ele sai H+. Já os alcinos falsos não têm esse hidrogênio ácido, ó. Não tem hidrogênio ligado ao carbono da tripla. Esse hidrogênio é ácido, aqui não tem hidrogênio ácido. Pessoal, o que é importante salientar agora? Olha aqui, ó. Os alcinos verdadeiros, eles são os únicos hidrocarbonetos que reagem mediante três meios. Três meios de reação. E justamente essa reação acontece por causa desse hidrogênio ácido que está aqui, ó. Se nós pegarmos, por exemplo, ó, nitrato de prata em meio amoniacal. Primeiro, por que o meio tem que ser amoniacal? Tem que ser um meio básico para liberar esse H+. Isso aqui em solução vai formar cátion prata e ânion nitrato. No momento que esse hidrogênio sai H+, o que vai acontecer, gurizada? Esse H+, ele vai reagir com ânion nitrato, formando o ácido nítrico, e o cátion que está na solução vai se ligar a esse carbono parcialmente negativo, formando o acetileto pouco solúvel que vai precipitar.
Então, alcinos verdadeiros, pessoal, são os únicos hidrocarbonetos que reagem mediante 3 meios de reação: nitrato de prata amoniacal, sódio metálico amoniacal, cloreto de cobre amoniacal. O resultado, o aspecto macroscópico que nos leva a definir que tu tem um alcino verdadeiro é que vai formar o acetileto do metal, o acetileto de prata, de sódio e de cobre. Então, se nós pegarmos um alcino verdadeiro, um alcino falso, pega, por exemplo, 1-butino, que é um alcino verdadeiro, 2-butino, que é um alcino falso, uma forma que nós temos prática de identificar é colocá-los em frente a um desses 3 meios. Se for o alcino verdadeiro, nós teremos a formação do acetileto, que vai precipitar e serve para caracterização e identificação do alcino verdadeiro. Então, o único hidrocarboneto que reage mediante esses 3 meios é um alcino verdadeiro. Pessoal, o que acontece nos alcinos falsos? A diferença aqui, ó, é que nós temos agora 2 ligações π. Nós temos a interpenetração frontal e 2 π. Então, essa densidade eletrônica ela é mais intensa do que no caso dos alcenos. Nos alcenos, pessoal, nós temos uma ligação π, base de Lewis. Aqui nós temos 2 ligações π. E não tem, notem o seguinte, ó, não apresenta hidrogênio ácido. Relembrando, o que é hidrogênio ácido? É aquele hidrogênio ligado ao carbono da tripla. Então, os alcinos falsos, eles atuam 2 ligações π como base de Lewis, caráter básico. Alcino verdadeiro, caráter ácido. Alcino falso, caráter básico. Aí, usada. Os fenóis. Os fenóis têm uma característica interessante que é o seguinte, ó. Se nós colocarmos um fenol em presença de água, esse hidrogênio que está aqui, ó, ele é ionizável, ele sai H+. Mas qual é a razão pela qual justifica essa acidez de um fenol? Gurizada, um fenol ele tem caráter ácido devido ao efeito mesomérico positivo da hidroxila. Lembra que aqui nós temos 2 pares eletrônicos no oxigênio. Esse oxigênio, devido ao efeito mais M da hidroxila, desloca par de elétron para dentro do anel, diminui a densidade eletrônica no oxigênio, ou seja, ele fica menos, digamos assim, negativo, o que facilita a ionização do H+. Então, fenol tem caráter ácido, qual é a justificativa? Efeito mais M da hidroxila. Cruzada, a análise é semelhante aos carboxílicos que nós vimos num outro vídeo. Do que depende a liberação desse H+? Da densidade eletrônica no oxigênio. Como o oxigênio faz um efeito mesomérico positivo, desloca par de elétron, diminui densidade, libera o H+. Justificativa da acidez dos fenóis, efeito mais M da hidroxila. Cruzada, vamos comparar o seguinte, ó, se nós pegarmos o orto aminofenol, o que esse grupamento amino mexe em termos de acidez? Primeiro ponto, tudo que estiver acoplado à estrutura de um fenol vai alterar a acidez do fenol. Então, o amino, assim como o grupamento hidroxila, ele faz um efeito mais M. Cruzada, aqui, ó, esse grupamento amino ele está competindo com a hidroxila. Se ele está competindo com a hidroxila, porque assim como a hidroxila, ele vai empurrar elétrons para dentro do anel aromático. Se esse grupamento faz o mesmo efeito mais M que a hidroxila, está competindo com a hidroxila, ele vai dificultar o efeito mais M dessa hidroxila. Ou seja, ele dificulta o efeito que justifica a acidez de um fenol. Então, logo, ó, grupos que fazem efeito mais M irão diminuir a acidez do fenol. Então, o ortoaminofenol, ele é menos ácido que o fenol. Agora, gurizada, se nós compararmos o ortonitrofenol, o fenol é caráter ácido devido ao efeito mais M da hidroxila. Só que agora nós temos um grupamento que vai fazer um efeito mesomérico negativo. Gurizada, o que vai acontecer? Ó, se ele faz um efeito menos M, ele desloca a densidade eletrônica do anel, diminui a densidade eletrônica dentro do próprio anel aromático, isso facilita o efeito mesomérico positivo da hidroxila. Tu tem um grupamento agora que está tirando densidade eletrônica do anel, tornando o anel aromático mais deficiente em elétrons. Dessa forma,
essa hidroxila consegue deslocar maior densidade eletrônica. Ou seja, esse grupamento ele intensifica o efeito mais M da hidroxila. Ou seja, aquilo que justifica a acidez. Então, por isso que o ortonitrofenol é mais ácido que o fenol. Então, gurizada, aqui basta um princípio simples que funciona tanto para fenol quanto para derivado do ácido benzoico. Olha aqui, ó. Mais M, menos M. Grupos que fazem efeito mais M no fenol competem com o efeito mais M da hidroxila, diminui a acidez. Grupos que fazem efeito menos M irão facilitar o efeito mesomérico da hidroxila, o que vão aumentar a acidez. Então, por isso que o ortonitrofenol, ó, ele é mais ácido que o fenol e o fenol é mais ácido que o ortoaminofenol. Cruzada? Então isso vale tanto para a acidez do fenol quanto para a acidez dos derivados do benzoico. Mais M acoplado à estrutura do fenol ou benzoico diminui a acidez, menos M acoplado à estrutura do fenol ou do benzoico aumentam a acidez. Aí, cruzada, vale para os dois. Álcoois. Cruzada, a novela aqui, ó, é basicamente a mesma. Um álcool, ele tem os dois caráteres. Ele pode liberar o grupamento OH, intensificando um caráter básico, ou liberar o H+, intensificando um caráter ácido. Do que depende isso? Do que depende um álcool ter maior tendência, maior facilidade em liberar H+, ou maior tendência, maior facilidade em liberar OH-? Isso depende da densidade eletrônica em torno do oxigênio. Relembrando que aqui nós temos o metanol, aqui nós temos um álcool primário, um álcool que está aqui acoplado a um carbono secundário, um álcool secundário, e um álcool acoplado a um carbono terciário, um álcool terciário. Cruzada, qual é a explicação para isso? Se depende da densidade eletrônica em torno do oxigênio, essa densidade eletrônica depende de quem? Do grupamento R acoplado à hidroxila. Esses grupamentos R acoplado à hidroxila são hidrocarbonetos. São radicais alquilas, e radical alquila faz efeito mais I, eles empurram par de elétron para o oxigênio. Se aumenta a densidade eletrônica no oxigênio, tende a segurar o H+, porque ele fica mais negativo, segura o H+, diminui a acidez. Se esses grupamentos empurram menos elétrons para o oxigênio, menor efeito mais I, a densidade eletrônica sobre o oxigênio será menor, ele fica, digamos assim, menos negativo e tende a facilidade de liberar o H+, mais facilmente. Então, gurizada, olha aqui, ó. Nesse sentido, nós temos a maior acidez. Por que nesse sentido a maior acidez? Porque nesse sentido nós temos um menor efeito mais I sobre a hidroxila. Um metil empurra menos elétrons do que um etil. O etil empurra menos elétrons do que o isopropil, que empurra menos do que um tercobutil. Então, se aqui nós temos a menor densidade eletrônica, no caso do metanol, eu posso afirmar para vocês que o metanol ele é mais ácido que o etanol, porque a densidade eletrônica, o efeito mais I sobre a hidroxila, é menor. Então, se ele tem uma menor densidade eletrônica, é mais fácil liberar o H+ do que liberar o OH-. Então, álcoois primários são mais ácidos. O metanol é mais ácido que álcoois primários mais ácidos que álcoois secundários e secundários mais ácidos que álcoois terciários. Acidez e basicidade são princípios completamente inversos. Então, se essa é a ordem de acidez, o inverso será a ordem de basicidade. O álcool terciário ele tem maior caráter básico, maior densidade eletrônica sobre o oxigênio devido ao maior efeito mais I. Maior densidade eletrônica, é mais fácil então liberar o OH do que liberar o H+. Então aqui nós temos a ordem de acidez e ordem de basicidade, tudo justificado a partir do efeito mais I sobre a hidroxila. Então, olha aqui, gurizada.
Ó, mais I. O mais I, ele diminui a acidez e aumenta a basicidade. O menos I aumenta a acidez e diminui a basicidade. Tá, gurizada? Vamos lá. Último ponto, as aminas. Aqui a gente trabalha basicamente com base de Lewis. Gurizada, lembrando que o nitrogênio ele tem um par de elétrons disponível. Embora eu não tenha colocado aqui, existe um par de elétrons disponível. Esse par de elétrons disponível, nós trabalhamos aqui com base na concepção de Lewis. Então uma amina tem par de elétron disponível no nitrogênio, atua como base de Lewis. E do que depende a basicidade dessa amina? A basicidade dessa amina depende da maior disponibilidade desse par de elétron para uma ligação coordenada dativa. Então aquela amina que tiver o par de elétron mais disponível é a amina que tem maior caráter básico. E do que depende a disponibilidade desse par de elétron? Gurizada, depende diretamente da densidade de elétrons em torno do nitrogênio. Se o nitrogênio tiver uma alta densidade eletrônica, ele tende a disponibilizar o par com maior facilidade. Se a densidade eletrônica sobre ele for menor, ele tende a segurar o par, diminuindo dessa forma o caráter básico da amina. Então qual é o princípio que nós vamos trabalhar aqui? Bastante simplesinho. Trabalha com efeito mais I. Lembra aqui o seguinte, ó. Lembrando que nós tínhamos visto antes. Opa, vamos voltar. Aqui que nós tínhamos visto antes, ó. O que o efeito mais I gera em termos de basicidade? Aumenta a basicidade. É o mesmo princípio que nós vamos discutir aqui agora. Então, vamos lá. Usado uma amina secundária. O efeito mais I sobre o nitrogênio da amina secundária é maior do que o efeito mais I do que uma amina primária. Por quê? Olha aqui, ó. Aqui nós temos o efeito mais I de 2 radicais e 1 hidrogênio. Aqui nós temos o efeito mais I de um radical e 2 hidrogênios. Então isso justifica facilmente, ó, que a densidade eletrônica sobre o nitrogênio da amina secundária é maior do que a densidade eletrônica sobre o nitrogênio da amina primária. Então, por essa razão, uma amina secundária, maior efeito mais I sobre o nitrogênio, maior disponibilidade. A amina secundária, ela é mais básica que uma amina primária. Só que aí dá um nó na cabeça da criatura, porque tu pensa assim, pá, mas espera aí, a amina terciária tem maior efeito mais I. Aqui eu tenho 3 radicais. Aqui eu tenho a maior densidade eletrônica. Entretanto, porém, todavia, a amina terciária é menos básica que a amina primária. Qual é a justificativa para isso, gurizada? A justificativa para isso é o seguinte, ó. Esse par de elétron que está aqui no nitrogênio, ele tem que estar disponível. O grande problema aqui na amina terciária é que nós temos 3 radicais que geram aquilo que nós chamamos de impedimento espacial. Esses 3 radicais na amina terciária, eles vão dificultar o acesso ao par de elétrons do nitrogênio. Então não adianta nós termos uma alta densidade eletrônica no nitrogênio, como o caso da amina terciária, só que esse par, embora esteja com uma grande densidade, tem 3 radicais que dificultam o acesso até ele. Então essa dificuldade de acessar esse par de elétron diminui a basicidade da amina terciária. Então, a ordem de basicidade, ó, amina secundária, maior efeito mais I, mais básica aqui, a primária. A terciária, embora tenha maior efeito mais I, esses radicais geram impedimento espacial, dificultam o acesso. E a amina aromática, por que ela é menos básica até mesmo que a amônia? Porque o par de elétron do nitrogênio da amina aromática, ele está comprometido com a ressonância, porque o grupamento amino faz efeito mais M. Tá, pessoal? Então, bastante simplesinho. Impedimento espacial dos radicais. Novamente, ó, mais I aumenta a basicidade, o menos I diminui a basicidade. Mas lembrando, aqui, ó, por que a terciária, embora tenha maior efeito mais I, por que ela é menos básica? Impedimento espacial. Para que esse par saia, o grupo tem que ter acesso, um grupamento tem que ter acesso a esse par de elétron. No caso da amina terciária, esses 3 radicais dificultam. Por isso que ela é
a menos básica de todas. Feito, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço.